Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Marcos, capítulo 11, a entrada triunfal de Jesus, que vai do versículo 1 até o versículo 11. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: Que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhe tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então nós acabamos de ler a primeira parte do Evangelho de Marcos, capítulo 11, que traça a respeito da entrada triunfal de Jesus, entrando em Jerusalém, montado em um jumentinho. E Jesus ali sendo adorado, sendo exaltado pelos judeus, pelos homens. Do versículo 12 até o versículo 19, Jesus purifica o templo. Vai falar que Jesus está purificando o templo. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos campeadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. Olha que interessante. E os ensinava dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. Então Jesus estava expulsando, o comércio de dentro da casa do Senhor, porque a casa do Senhor é local de oração, é templo para adorar, para engrandecer o nome do Senhor. E os escribas e os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Então Jesus, ele é contra qualquer tipo de comércio dentro da casa, dentro da igreja. Então, dentro do templo principal, da nave principal da igreja, é tempo de consagração, de meditação, de adoração ao Senhor. Do versículo 20 até o 26, o poder da oração de fé. Vamos estar lendo aqui. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Aqui Jesus ensinando para Pedro o poder da palavra com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso vos digo que todas as coisas que pedires orando, crede, receber e tê-las eis. Então, quando a pessoa ela ora crendo, ela recebe, porque a fé move montanhas, a fé pode muito em seus efeitos. E quando estiverdes orando, perdoai,
se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes também vosso Pai, se vós também, mas se vós não perdoardes também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Então, para receber perdão, também tem que saber perdoar. O homem precisa perdoar para poder receber o perdão de Deus. Do versículo 27 até o último versículo, que é o 33, a autoridade de Jesus é divina. Retornaram a Jerusalém, andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e anciões se aproximaram dele. E lhe disseram: com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus respondendo disse-lhes: também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá então por que ou não crestes? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo, disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus lhes replicou: também eu vos não direi com que autoridade faço essas coisas. Então a gente acabou de ver aqui a autoridade de Jesus. Jesus é soberano, Jesus é o Todo-Poderoso, Jesus é aquele que tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Jesus, ele deu aqui uma lição, eu volto aqui no versículo 27, ele dá aqui uma lição nos principais sacerdotes, escribas e anciões, que queriam interrogar Jesus, e Jesus foi lá e fez também uma pergunta para eles, e eles não tiveram como responder, e Jesus também não respondeu, porque perguntas libertam muito mais do que as respostas. Então a gente precisa sempre ter uma palavra para poder lidar com as adversidades da vida. E principalmente estar antenado, porque o adversário veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para desfazer as obras do inimigo. Eu tenho certeza que essa palavra que nós acabamos de ler, do Evangelho de Marcos, do capítulo 11, vai ficar marcada no seu coração. Que esse momento com a palavra seja um caminho novo para a sua vida. Que a bênção do Senhor seja maior do que qualquer tipo de necessidade. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.